Olá, magistrados e servidores do TRT-13. Esse vídeo é a iniciativa da CETIC a fim de popularizar o uso do PROAD. Na verdade, nós queremos fazer uma apresentação inicial do PROAD para que os senhores magistrados e servidores possam ter um primeiro contato com o sistema ainda na fase de homologação. Então, para isso, nós vamos fazer uma breve apresentação, uniformizar alguns conceitos que são usados pelo PROAD e também vamos simular o uso do PROAD no fluxo de um processo administrativo. Nós vamos explicar posteriormente que fluxo é esse. Então, inicialmente vou fazer uma pequena apresentação para nós uniformizarmos os conceitos e em seguida vamos fazer a simulação. Primeiramente eu gostaria de me apresentar, eu ainda não o fiz. Meu nome é Frederico Guedes Pereira, sou lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a CETIC, mais especificamente no Núcleo de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, o NDMS, que é o responsável pela implantação do PROAD aqui no TRT-13. Bom, em âmbito nacional, em que consiste o PROAD? O CSJT está empreendendo um esforço muito grande para criar um sistema de gestão administrativa eletrônico da Justiça do Trabalho. Consiste na padronização de uma série de sistemas administrativos que devem ser usados por todos os regionais. A Resolução CSJT 239 de 2019 instituiu o PROAD como sendo o sistema oficial de tramitação de protocolos administrativos. O PROAD chama protocolos de processos. Nós vamos ver a seguir nos conceitos fundamentais. O conceito de participante é um conceito importante. O participante é qualquer pessoa física e jurídica que tenha alguma relação com algum processo do PROAD. O que nós chamamos hoje em dia de protocolo administrativo no SUAP, o PROAD chama de processo. Portanto, nessa apresentação, eventualmente eu posso estar chamando um protocolo administrativo de processo ou de protocolo. Vou me esforçar ao máximo para chamá-lo de processo, que é a nomenclatura correta dentro do PROAD. Então, um participante também pode ser um grupo de pessoas, um comitê, por exemplo. É também participante de um processo. Superior hierárquico, na verdade, é um participante também que é gestor de uma determinada área ou lotação do tribunal. E o superior hierárquico ele pode atribuir permissões ou retirar permissões especiais do sistema a outros participantes. Subscritor. Subscritor é aquele participante que permite que um requerimento vire um processo dentro do PROAD. Você pode fazer isso de duas formas, que é usando o próprio PROAD, ou no nosso caso, no TRT-13, nós usaremos o SysPy. O SysPy será a porta de entrada para os protocolos administrativos e o PROAD chama de processos. Então, nós vamos continuar usando o SysPy da mesma forma, só que ao invés de remeter os dados para o SWAP, ele vai remetê-los para a base de dados do PROAD, criando assim um requerimento de processo no PROAD. O subscritor, então, autoriza esse requerimento e ele vira um processo e passa, então, a tramitar dentro do PROAD. O conceito de cadastrado por é exatamente aquele participante que fez o cadastro inicial de um requerimento para o PROAD. Nesse caso, no caso do TRT-13, será o sistema SysPy, como eu já falei. O conceito de processo ele é central, é o que nós chamamos hoje de protocolo administrativo no SUAP, ele é um processo dentro do PROAD. Então a gente vai ter que se acostumar com essa nova nomenclatura. Existirão dois tipos de processos. Os processos judiciais, tratados pelo PJE, e os processos administrativos, tratados pelo PROAD. Os processos, eles contêm um número e ano. Todo ano, essa numeração reinicia. Então, é possível ter um processo de número 12, 2019, e um processo 12, 2020. O conceito de evento é qualquer modificação que aconteça para aquele processo, é gerado um evento e esse evento é registrado associado ao processo. Com isso, pode-se rastrear toda a vida que o processo percorreu dentro do sistema. Isso fica guardado como um histórico dos eventos que aconteceram ao processo e pode ser usado para relembrar alguma coisa ou então para fins de auditoria mesmo. Bom, essa apresentação, como eu falei, é bastante curta. Quaisquer dúvidas que os senhores tenham, poderão entrar em contato com a central de serviços. Os números de telefone e de e-mail estão aí no slide. Ou então vocês podem também fazer abertura de chamados no TRS. Teremos o maior prazer de atender as suas dúvidas. Agora vamos ao sistema.
Essa é a tela do PROAD. Antes de explicarmos um fluxo que nós vamos adotar aqui nessa demonstração, a primeira coisa que cada servidor do tribunal deve fazer ao tentar usar o PROAD, mesmo nessa fase de homologação, é cadastrar a sua senha de assinatura dentro do PROAD. Tá? A senha de assinatura ela vai ser usada quando você adicionar documentos dentro do PROAD. Então, como nós vamos usar um servidor de exemplo lá da CEGEP para essas simulações, nesse caso a servidora Jane Souza foi a escolhida, cujo login é JS Souza, nós vamos mostrar para vocês como é o procedimento para você cadastrar a sua senha de assinatura no PROAD. Então, eu vou digitar o login da servidora, ela ainda não tem senha cadastrada no PROAD. Essa senha daqui no ambiente de homologação é 123. Quando o PROAD entrar em produção, será a mesma senha que vocês vão utilizar no webmail. Mas agora, em fases de teste, a senha é 123. Essa é a tela do PROAD. Depois eu vou dar mais explicações sobre cada um desses elementos. Mas agora, para efeito de cadastro da assinatura eletrônica do PROAD, vocês vão acessar aqui a parte de ferramentas, criar ou alterar a assinatura eletrônica. No caso, quem está logado aqui, pode ver que a servidora é Jane Souza. Então, eu vou clicar aqui em criar ou alterar a assinatura eletrônica. Ele vai pedir novamente a senha, nesse caso seria a senha em homologação aqui, em ambiente de homologação 123, quando o sistema estiver em produção, vai ser a senha que você usa no seu webmail. A tela é bem simples, ela pede a senha antiga de assinatura eletrônica, que no caso vocês devem deixar em branco, para a primeira vez que estiverem cadastrando essa senha de assinatura eletrônica, e digitar a senha de assinatura eletrônica. A gente está padronizando também a senha de assinatura eletrônica nesse ambiente de homologação como sendo 123. Assim, um servidor pode se passar pelo outro para fazer testes e experimentar o sistema. Eu vou cadastrar a senha 123 e é com essa senha que a Jane vai assinar os documentos e ela adicionar a um determinado processo. Está feito aqui, ele mudou a assinatura, né? Antes estava em branco, e agora ela pode voltar ao sistema. Como eu falei para vocês, nós não vamos utilizar o PROAD para gerar um requerimento que transformasse em um processo no PROAD. Nós utilizaremos o SysPy como porta de entrada para o PROAD. E o fluxo que nós vamos simular aqui é o seguinte, vou explicar o fluxo por inteiro para que vocês saibam o que eu estou fazendo em determinada tela do PROAD e por que eu estou fazendo aquilo, tá? O fluxo consiste no seguinte, eu vou dar entrada numa solicitação de acolhimento de um certificado de um curso que eu fiz para fins de AQ. Então, esse requerimento vai ser realizado via SysPy e esse SysPy vai gerar um requerimento ao PROAD. Chegando ao PROAD, um subscritor, que no caso é o meu gestor, Rodrigo Cartacho, terá que autorizar aquele requerimento a se transformar num processo para o PROAD. Ele vai autorizar e esse processo será encaminhado imediatamente ao primeiro setor que precisará dar uma decisão sobre ele, que nesse caso é a CEGEP, que atende a requerimentos de certificados para fins de AQ. Então, assim que o Rodrigo transformar o requerimento em um processo, ele já se transforma em processo e o PROAD já encaminha ele para o primeiro setor que deve dar atendimento àquele processo, nesse caso a CEGEP. Tá? Chegando à CEGEP, um servidor da CEGEP vai assumir esse processo. Ele vai entrar vai cair numa caixa de entrada, vamos dizer assim, que são os processos pendentes, que ninguém assumiu ainda lá na CEGEP, e aí há duas formas de atribuir um processo a um servidor. Ou o gestor atribui, ou o próprio servidor assume a responsabilidade por aquele processo, tá? Todos têm acesso à caixa de processos pendentes do seu setor. Nesse caso, eu vou simular a entrada na CEGEP como um servidor da CEGEP. Foi escolhido o servidor Jane, porque nem sei se é ela que trata disso lá na CEGEP, de AQ, mas eu vi no swap que ela deu atendimento em um pedido meu, então eu escolhi a servidora Jane para que esse exemplo fosse o mais fiel possível a um processo já existente no swap, né? Então, eu vou entrar como se fosse a servidora Jane, tudo isso em ambiente de teste, tá, pessoal? Não tem nada conectado ao ambiente de produção, ao SysPy de produção, nem muito menos a qualquer tipo de efeito que possa ter sobre folha de pagamento, etc. Essa base de dados e esses sistemas que nós estamos utilizando,
todos eles trabalham em ambiente de teste. Então, uma vez logado como a servidora Jane lá na CEGEP, eu vou assumir a responsabilidade por esse processo, eu vou verificar que o certificado está incompleto, está faltando uma informação, no caso a data de início, e eu vou fazer uma sugestão de diligência. Então, eu vou adicionar um documento com esse meu texto ao processo e vou criar um despacho para que o meu gestor, nesse caso o Lúcio, da CEGEP, faça a solicitação de diligência à CETIC. Então, o Lúcio vai assinar esse documento e vai encaminhar para a CETIC essa solicitação de diligência. Quando esse processo voltar à CETIC, aí há dois caminhos também possíveis. O Rodrigo Cartacho atribui o processo a mim, sabendo que se trata de uma diligência dirigida à minha pessoa, ou então eu posso verificar que o processo é para mim e assumir a responsabilidade por ele para responder o cumprimento da diligência, tá? Fazer o cumprimento da diligência. E, no caso, eu vou dizer que eu não tenho como cumprir a diligência porque a empresa que forneceu o certificado não personaliza o certificado e nem tem como dispor da data de início. Então, eu vou justificar dessa forma o cumprimento da diligência e vou responder encaminhando esse processo de volta para a CEGEP. Lá na CEGEP, a servidora Jane vai assumir novamente esse processo, poderia ser outro servidor, tá? Mas como ela começou o atendimento desse processo, a gente vai seguir com ela. Ela vai elaborar um despacho indicando o indeferimento ao meu pedido, por conta do não atendimento à diligência, e vai depois arquivar o processo. Então, esse é o fluxo, tá bom? Então, a primeira coisa a fazer é dar entrada no requerimento solicitando a aceitação do meu certificado para fins de aqui. Então, eu vou entrar com o meu login e a senha de testes do ambiente de testes. A senha, pessoal, é sempre 123, seja no CIGEP, seja no PROAD de testes. A primeira coisa que vocês notam diferente nesse CIGEP, né? Eu falei CIGEP, na verdade, CISPY. Esse painel laranja aqui no topo, que é para dar um destaque maior nessa versão de homologação do CISPY. Tá? Depois a gente pode disponibilizar para vocês o endereço desse CISPY de homologação para que vocês possam também fazerem seus testes e verem como é que o CISPY se comunica com o PROAD, e depois entrarem no PROAD e tramitarem os protocolos, etc. Tá? Tanto o endereço do CISPY de homologação como o de PROAD de homologação poderão ser disponibilizados aos senhores. Então, aqui você tem o destaque de que o CISPY é um CISPY de testes, né? Então nada daqui é verdadeiro, está valendo, nada disso vai ter impacto financeiro ou vai para a ficha funcional do servidor. Então, aqui já tem, como sendo um dos requerimentos mais acessados, o certificado de curso. Eu vou colocar aqui um texto. Solicito acolhimento do certificado anexo para fins de aqui. Declarar que essas informações são verdadeiras e vou selecionar o arquivo do meu certificado. Tá? Então, vamos aqui em PDF, temos aqui um PDF certificado de curso. Vou concluir. Pronto, nesse caso, olha só, esse CISPY já informa que gerou um requerimento de número 760 ao PROAD. Então, eu vou sair aqui agora do CISPY e vou entrar no PROAD. Nesse caso, eu vou entrar no PROAD como o gestor da CETIC, Rodrigo Cartacho, certo? Para poder autorizar a transformação desse requerimento em um processo PROAD. Às vezes essa tela ela esgota o tempo limite dela, então ela precisa que você digite outra vez o login e senha. Também aqui uma faixa alaranjada, né, para indicar que é um ambiente de testes, nada disso aqui está valendo. Essa faixa alaranjada prejudica um pouco a visualização aqui de quem é que está logado, mas se a gente clicar aqui ó, no canto superior direito, onde tem esse bonequinho, vocês vão ver que é Rodrigo Cartacho, né, eu estou me passando por Rodrigo Cartacho nessa simulação. E essa é a tela do PROAD. Tá? O principal que eu quero mostrar para vocês, eu não vou explorar toda a interface, todas as opções, então esse vídeo ficaria muito longo. Eu vou entrar aqui
e explicar alguns elementos desses painéis de controle. Essa opção daqui, pessoal, pendentes para a minha área, são todos os protocolos que chegaram na minha área, no caso aqui a CETIC, e ninguém assumiu ainda a responsabilidade em tramitar esse processo. Então seria como se fosse uma caixa de entrada do setor. Aqui estou tratando, são todos os processos que eu, no caso aqui Rodrigo Duarte, estou tratando, estou dando tramitação. Aqui eu posso ver também os processos que outras pessoas da minha área estão tratando. E processos em que estão pendentes da minha assinatura. Ou seja, alguém adicionou um documento que precisa da minha assinatura no processo. Então eu posso ver aqui que documentos eu tenho que assinar. E a pessoa que solicitou a assinatura, o servidor da CETIC que solicitou a assinatura de Rodrigo Cartacho, ele pode ver também quais processos estão aguardando a assinatura de Rodrigo Cartacho. Ó, Cartacho, dá uma pressinha, aquele terceiro processo é meio urgente. Então assina logo aí para eu dar encaminhamento a ele. Aqui são processos que eu tenho que autorizar. É justamente aqui que nós vamos clicar, tá? As outras opções eu vou deixar passar para um outro treinamento mais detalhado. Ele está mostrando aqui, ó, todos os processos que Rodrigo tem que autorizar. Eles ainda não são processos no SWAP, estão aguardando a autorização. Dentre eles, o primeiro aqui, justamente o que eu dei entrada no SysPy, tá? Aquele de código 760. Então eu vou clicar aqui no processo e vou autorizar selecionados. Pronto. Ele saiu aqui da tela de entrada de tenho que autorizar. E para onde será que ele foi? O código do processo é 760, lembram? Se eu consultar aqui por essa pesquisa rápida, aqui você pode consultar qualquer processo do PROAD, tá? Não só os seus ou dos seus setores, mas qualquer processo do PROAD. A menos que ele tenha algum sigilo, você pode consultar os dados do processo aqui. E o que me interessa aqui nessa tela da ficha do processo, nesse momento, é saber a situação atual do processo. Ó. O processo está pendente de análise na CEGEP. Então, quando o Rodrigo transformou o requerimento em processo no SWAP, autorizou essa transformação, o próprio PROAD já descobriu que o primeiro setor que tem que dar atendimento a esse requerimento, a esse processo, é a CEGEP, já que se trata de um pedido de acolhimento de certificado para fins de AQUI. Quem faz isso é a CEGEP. Então, o sistema ele tem essa inteligência de saber qual é o primeiro setor que vai tratar o processo. Tá? Então, nesse caso daqui, não há mais nada que a gente possa fazer aqui com o login do Rodrigo Cartacho. Então, eu vou sair, vou deslogar do login dele. Sempre o sistema mostra essa tela de que você deve, por segurança, fechar o navegador, mas isso aí ficaria muito lento aqui a nossa apresentação. Eu vou simplesmente retornar a tela do login. E dessa vez eu vou entrar como um usuário lá da CEGEP. Nesse caso aí, escolhi a usuária de login JS Souza, Jane Souza. A senha é sempre a mesma, 123 aqui no ambiente de testes. E aqui a usuária Jane Souza vai clicar em pendentes para a minha área. O sistema sempre mostra do mais antigo para o mais recente, então a gente não vai encontrar o meu processo aqui. A gente pode mudar isso simplesmente clicando 2 vezes aqui nesse campo e pedindo para ele ordenar o contrário dessa data. A data então agora ficou decrescente. E aí, ó, dia 21 de agosto, hoje, processo 660, né, que é a averbação de certificado de cursos. Então, a servidora Jane, ela vai assumir esse processo. Ela clica no processo, clica aqui em assumir selecionados, e o processo sai dos pendentes da minha área e cai nessa opção estou tratando. Tá? Então o processo agora está com ela. Ela agora vai dar andamento no processo, vai adicionar documentos e pedir para o gestor dela assinar minutas de despacho, etc. Então se ela clicar aqui, ó, ele vai abrir a chamada ficha do processo. A ficha do processo contém todas as informações relacionadas àquele processo. Tá? E como ela assumiu o processo, ela ganha também essa barra de operações aqui no topo. Quem está visualizando apenas o processo não tem acesso a essa barra de operações, só quem está assumindo o processo, tá bom? O que é que tem na ficha do processo? Tem os dados básicos do processo, que foram fornecidos lá no início, no SysPy, né? Um assunto, a averbação de certificado de cursos, resumo aqui, e protocolado por, e a data, tá?
E aqui a informação de que você, no caso aqui a servidora Janes Souza Seixas, é ela que está tratando o processo, tá? Em análise pela CGEP. Então, o que é que ela pode fazer mais? Ela pode visualizar os documentos do processo. Aqui tem o certificado do curso que eu adicionei lá na tela do CISPY. Ela pode ver também os participantes desse processo. Nesse caso, o requerente e o gestor subscritor. Tá? Eu protocolei, né, a BioCISPY, e o Rodrigo Cartacho autorizou que aquele requerimento se transformasse em processo. Histórico de eventos é justamente o encaminhamento que o PROAD deu. Tá? Então, o PROAD encaminhou o processo aqui para a CEGEP, então isso aparece aqui como um evento que ocorreu com o processo. E alterações são quaisquer coisas que possam acontecer e mudar o estado interno do processo. Nesse caso daqui, o processo está com a servidora Jane, então ela assumiu o processo. Isso fica registrado aqui como uma alteração do processo. Okay? Bom, para ela atender esse processo, o principal está aqui na aba Documentos. Então, ela quer ver esse certificado de cursos para ver se ele cumpre as normas e as exigências necessárias para fins de aqui do nosso regional, né? Se você clicar aqui com o botão em cima desse ícone, ele não vai abrir o PDF do certificado do curso, apenas vai informar que esse certificado não está assinado pelo PROAD. Se você quiser abrir qualquer PDF, qualquer documento de qualquer processo, você tem que vir aqui na coluna Ações e clicar no ícone Ver. Clicando aqui, você vê o inteiro teor do documento. Aquela capa inicial gerada pelo CISPY, que todo mundo já deve estar acostumado, e aqui eu tenho o certificado do curso, certo? Tá meio ruim de ver aí, né? Tá de lado, mas o fato é que esse documento, ela constatou que não tem a data de início. Eu vou fechar essa aba daqui do documento e voltar para a ficha do processo. Então, ela identificou que esse documento está irregular, está faltando a data de início do curso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai adicionar um novo documento relatando isso, né, citando os regulamentos internos do tribunal, tudo mais. Nesse caso daqui, a conclusão dela, no documento que ela vai elaborar, vai ser uma sugestão de diligência, para pedir que o servidor forneça a informação que está faltando. Tá? Não existe aqui o tipo de documento sugestão de diligência. Então, a gente vai utilizar aqui o tipo de documento informação. Esse campo aqui é obrigatório também, livre, não vou mexer nele. E vou colocar uma descrição aqui, ó, sugestão de diligência. Então, ela vai adicionar o documento em que ela baseia a conclusão dela de que pede uma sugestão de diligência. O PROAD ele possui esse editor interno. É bastante interessante esse editor, ele tem uma série de funcionalidades de alinhamento, de possibilidades de formatação do texto, tá? E você pode usá-lo ou também incluir um documento PDF. Você pode usar as duas formas para você adicionar documentos ao PROAD. Eu vou mostrar as duas formas, começando pelo uso do editor. Vamos supor que exista já um documento na CEGEP, um modelo para esse tipo de despacho, tá? Para esse tipo de informação a um processo. E está aqui o documento, tá certo? Eu já preparei ele antes no LibreOffice e vou colocar simplesmente aqui o número do processo. Eu vou copiar aqui. E vocês veem que eu posso colar essa informação aqui dentro do PROAD. Copio lá do BROffice e colo aqui dentro do PROAD. Só que um detalhe que eu percebi aqui usando o PROAD. Se você colar com Ctrl V, ó, ele deixa muito espaçamento entre as linhas e perde alguma formatação, tá? Se você colar com Ctrl Shift V, ele preserva mais a formatação. Veja que ele manteve aqui os parágrafos, ó, o afastamento dos parágrafos. Você pode ainda, se quiser, adicionar mais afastamento ainda, se for o padrão que você está acostumado a usar nos seus documentos, tá? Aqui é livre, você pode editar o que você quiser. Por exemplo, aqui não ficou centralizado, ele perdeu essa formatação. Eu venho aqui e centralizo, tá? Se eu quiser, eu posso diminuir o tamanho da fonte. Vou colocar uma fonte de tamanho 10, muito pequena, tamanho 11. Tá bom? Então, pronto. Para mim, isso aqui é suficiente. Eu vou salvar e incluir esse documento. E ele vai pedir assinatura. Sempre que você inclui um documento, você tem que assinar aquele documento, como sendo de sua autoria. Nesse caso, a servidora Jane ela já cadastrou
a senha dela, a assinatura eletrônica dela no PROAD. Isso é o primeiro procedimento que qualquer servidor deve fazer. Tá? Nesse caso aí da servidora Jane, ela já tinha a assinatura dela registrada no PROAD. Então aqui vocês veem na aba documentos que eu tenho o certificado inicial do meu curso e você tem agora um documento assinado por Jane. Eu posso ver esse documento clicando aqui nas ações sobre o documento e vocês veem ó, o documento aqui gerado em PDF e com um rótulozinho de que foi assinado por Jane. Nesse caso daqui agora, o que é que ela vai fazer? Ela vai pedir para que Lúcio emita um despacho remetendo o processo para a CEGEP. Então, o que é que ela vai fazer? Elaborar uma minuta. A diferença de minuta para anexar um documento, como eu fiz aqui, é que a minuta exige a assinatura do seu superior hierárquico, tá? Então, eu vou criar aqui uma minuta, selecionar o tipo do documento, no caso vai ser um despacho, descrição. Diligência ao requerente. Quem deve assinar o documento? Nesse caso aí ela vai dizer Lúcio. Não adianta digitar uma parte do nome não, tá pessoal? Ele não traz. Você tem que digitar pelo menos o nome inteiro. Nesse caso aqui vamos escolher Lúcio. E eu vou novamente usar o editor de textos aqui do próprio PROAD. Eu já tenho um texto de minuta já pronto, que é padrão da CEGEP, vamos supor. Então eu posso simplesmente ó, copiar esse documento aqui, mais uma vez, Ctrl Shift V. Certo? Aí eu vou colocar o número do protocolo, desculpem, do processo, o costume, né? 760. Aqui o requerente, Frederico Pereira. E o restante, vou alinhar aqui, ó, para ficar padronizado aqui. Fonte tamanho 11. Então pronto. Então eu vou gerar essa minuta para que Lúcio assine. Quando o Lúcio assinar, isso vai virar um despacho dentro do processo. Ok? Então eu vou salvar a minuta. E aí um detalhe interessante, a gente está acostumado que os botões dos sistemas aqui do nosso TRT, eles sempre são na parte de baixo, na parte final da página, tá? O padrão do PROAD é diferente, os botões ficam na parte superior, geralmente superior direito. Eu salvei esse documento e ele informa aqui que esse processo ó, possui minutas de documentos aguardando assinatura. Tá bom? Então, para onde é que foi esse processo? Ele está aguardando a assinatura do gestor da CEGEP, no caso, o Lúcio. Eu posso ver aqui, ó, aguardando assinatura. E aí você vai ver que o processo 760 está aguardando a assinatura de Lúcio. Foi que eu informei lá na hora de gerar a minuta. Certo? Então, o trabalho da Jane, por enquanto, é esse. Eu vou me deslogar com o perfil dela e agora eu vou me transformar em Lúcio. Então, LF Silva 123, sempre a senha 123. Tá? Então, o Lúcio entra aqui no PROAD e, bom, onde é que ele vai ter que autorizar, assinar aquela minuta, né? Então, ele vai aqui nessa opção, ó, tem que assinar. Então, aqui estão todos os documentos que alguém da CEGEP pediu para Lúcio assinar. E aí essas pessoas, esses servidores, estão aguardando a assinatura de Lúcio para dar prosseguimento ao processo. Ele vai clicar aqui em tenho que assinar. Aqui está o texto da minuta, que é elaborada pela Jane. Tá? Ele vai ler e vai estar de acordo. Vai marcar essa caixinha aqui, é um pouco escondido, né? Mas vai marcar essa caixinha. Os botões vocês agora já estão acostumados, fica na parte superior e vai assinar esse documento. A senha de Lúcio, a senha de todo mundo aqui no ambiente de teste é 123, tá? Então, foi assinado o documento. Então, o Lúcio vai, dentre os trabalhos de Lúcio aqui dentro do PROAD, um deles consiste em verificar se tem documento pendente de assinatura. Eu agora vou voltar novamente a me logar como a servidora Jane para encaminhar agora o processo para a CETIC, certo? Alguém pode me dizer, tem que ser esse o fluxo? Não, não tem que ser esse o fluxo, vocês vão decidir, tá? Eu escolhi esse fluxo para apresentação porque eu não sei como é o fluxo lá na CEGEP, mas você tem outras opções aí dentro do PROAD. O PROAD é bem flexível nesse aspecto aí, quem vai decidir é o setor qual é o melhor fluxo. Eu estou apenas fazendo uma apresentação inicial aqui, né, para que vocês tenham uma noção mais próxima de como é o sistema, qual é a cara dele, que funcionalidades ele tem, tá?
Bom, então, o processo, no caso, não está pendente para a minha área. Voltou o processo que estou tratando. Ó. Voltou para a Jane, é o processo que ela está tratando. Ela estava aguardando a assinatura de Lúcio. Se ela clicar aqui em aguardando a assinatura, ela vai ver que não tem nenhum processo dela que está aguardando a assinatura de Lúcio. Certo? Também não tem nenhum processo que ela tenha que assinar. É um processo que ela está tratando. Certo? Nesse caso daqui, o que é que ela vai fazer? Ela vai clicar no processo, vai cair na ficha do processo e aí vai aparecer a barra de operações. E ela vai encaminhar esse processo para a CETIC. Novamente, você tem que digitar a sigla completa. Se digitar só uma parte dela, não vai. Colocar um texto aí qualquer, encaminhamento de diligência. E pronto, o documento agora está na CETIC. Ó. Se consultarmos ele aqui, a busca rápida, ó, está pendente de análise na CETIC. Certo? Então, o trabalho da Jane foi concluído. E agora? Agora tem duas opções. Ou eu posso me logar como FC Pereira e observar que tem um processo pendente na caixa de entrada da CETIC e que é do meu interesse e eu assumir esse processo. Ou eu posso entrar como Rodrigo, que é o gestor, e Rodrigo vai verificar que esse processo, na verdade, é para Fred e vai atribuir o processo para Fred. Como eu já mostrei para vocês a funcionalidade de um servidor assumir um processo, no caso da Jane, lá da CEGEP, eu vou mostrar essa segunda opção, que é o gestor atribuindo um processo. Então, eu vou entrar como Rodrigo. Das duas formas, o processo vai cair na minha responsabilidade, tá bom? Assim é sempre 1, 2, 3. E aí, pendentes na minha área. Vou ordenar aqui do mais recente para o mais antigo, está aqui o 760, né? E o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou tentar atribuir, ó, está marcado aqui a aba todos, vocês vão ver que não vai ser possível. Eu vou marcar esse processo e eu vou tentar atribuir a responsabilidade dele para um servidor da CETIC, no caso, o servidor FC Pereira, que sou eu. Ele não deixa, ó, porque essa aba todos é apenas para visualização, tá? Então, algumas operações ele deixa, mas essa daqui não. Talvez fosse o caso de ocultar esse botão, né? Mas, enfim, ele não permite que você faça na aba todos, porque a aba todos está juntando os processos de todos esses setores e subsetores da CETIC. O processo, na verdade, cai na caixa da CETIC. Olha o 760 aqui, ó. Inclusive já ficou marcado. Então, a partir da aba CETIC, que é onde ele está de fato, eu posso atribuir responsabilidades a ele. Então, eu clico aqui, ó, e seleciono o servidor Frederico Costa Guedes Pereira. Confirmo, e agora a responsabilidade está com ele. 760. Vamos consultar o processo. Vamos ver aqui a situação atual do processo. Ó. Em análise na sua área, desde 21, responsável atual, quer dizer, com quem está esse processo agora? Com Frederico Costa Guedes Pereira. Então, Rodrigo atribuiu a responsabilidade para mim. Ele, como gestor, pode fazer isso, tá? Eu, como servidor, não posso atribuir a responsabilidade para outro servidor, somente gestores. Então, eu vou sair daqui como Rodrigo e vou entrar agora como FC Pereira. Entrei como FC Pereira, vou clicar aqui, ó, estou tratando, né? E aí você vai ver o processo 760 agora sob minha responsabilidade. Eu tenho que dar algum andamento nesse processo. Vou clicar aqui na aba documentos. Eu vou ler esses documentos todos, tá? Vou ver que é uma diligência, vou tomar ciência de que, na verdade, falta uma informação no certificado, que é a data. Vou entrar em contato com a empresa, vou perguntar para eles se eles podem fornecer essa data de início do certificado por fora, através de uma declaração. E eles vão dizer que não, porque o certificado não é personalizado e nem eles têm, ou eles não têm essa informação. Então, infelizmente, eu não vou poder cumprir a diligência com sucesso. E aí, o que é que eu faço? Eu vou gerar um documento nesse processo informando isso. Dessa vez eu vou usar diretamente aqui, não vou copiar de lugar nenhum o texto, vou digitar aqui diretamente no editor, em contato com a empresa que
que ministrou o curso, foi informado que não é possível fornecer a data de início do referido curso. Pronto. Então, eu vou escolher aqui que tipo de documento é esse. Isso é a informação que eu estou dando, né? A descrição. Não tenho como cumprir a diligência. Vou salvar e vou incluir esse documento no processo. Ele vai pedir para eu digitar minha senha. Senha 1, 2, 3 para todo mundo. E aí mais um documento foi anexado, ó, dessa vez assinado por mim. Certo? Se eu quiser ver o PDF desse documento, eu clico aqui, ó. Ok? Então fica o selinho aqui indicando que foi assinado por mim. Fechar aqui a aba. E, bom, o que eu podia fazer era isso, né? Infelizmente não tive como fornecer a data. E aí vou sair. Opa, falta uma coisa, né? O processo continua aqui comigo, eu ainda sou responsável por ele. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou encaminhá-lo para a CEGEP novamente. Foi quem pediu a diligência. Eu vou encaminhar para a CEGEP. Está aqui cumprimento, aliás, não cumprimento da diligência. E vou encaminhar. Pronto, minha parte está feita como servidor. Infelizmente, esse processo vai ser indeferido quando voltar lá para a CEGEP. Então, eu vou sair, vou simular novamente uma sessão de trabalho da servidora Jane, JS Souza, 1, 2, 3. E aí, Jane vai ver as pendências na minha área. Tá? Se ela ordenar o contrário, na maioria das vezes essas caixas vão estar sempre limpas, né? Sempre vazias, só que não. Principalmente se tratando da CEGEP, né? Que recebe requerimentos do tribunal todo, das varas todas, etc. Então está sempre com algum processo aí. Então, pessoal, vocês veem que ele está aqui o processo, né? E eu posso assumir novamente esse processo, já que fui eu que comecei a atendê-lo. Outra pessoa poderia assumir, outro servidor da CEGEP poderia assumir, mas eu vou continuar com o login da servidora Jane, tá? Então vamos assumir aqui os selecionados. Assim, eu tenho que selecionar o processo aqui, né? Vou clicar aqui, assumir selecionados. E agora ele cai na pasta aqui, na gaveta, na opção, seja lá como vocês vão chamar aqui, né? Deve ter provavelmente o Bob Esponja aí do PROAD. Eu estou chamando isso aqui de gaveta, né? Ou pasta, né? Então, está aqui o processo na pasta estou tratando. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar os documentos mais uma vez. Eu vou ver que eu não cumpri, o servidor não pôde cumprir a diligência, né? Não vou abrir mais o documento, vocês já viram. E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar um novo documento, tá? Vou colocar um novo documento aqui, que vai ser um despacho, uma descrição, indeferimento ao pedido de acolhimento de certificado para fins de aqui. Dessa vez, o que é que eu vou fazer? Não vou nem apagar isso aí. Eu vou incluir um documento PDF com o texto desse despacho, ao invés de usar o editor do PROAD. Eu já tenho aqui, ó, o texto do despacho indeferindo o pedido do servidor Frederico. Então eu vou digitar aqui 760, que é o número do processo de 2020. O restante eu já havia feito aqui, para a gente não perder tempo, tá? Vou salvar isso aqui e vou transformar isso em um PDF. Salvar como, estou usando o LibreOffice. Desculpe, não salvar como não, imprimir, né? Imprimir. E aqui, ó, vocês vão escolher o PDF Creator. No caso aqui, eu não instalei o PDF Creator, porque nessa versão minha do Windows já tem esse Microsoft Print to PDF. Então, ele já serve como um PDF Creator, é um software a menos que eu vou instalar no meu sistema, tá? Mas o PDF Creator faria a mesma coisa. Então, ok. Vou colocar aqui em gabaritos e vou chamar de... Deixa eu pegar aqui
Eu tenho documento PDF, né? Vou colocar aqui processo, despacho. Aí cada setor vai ter a sua nomenclatura para dar nome aos arquivos, né? Despacho, processo, PROAD 760-2020. Tá? Vai ser ponto .pdf aí, na pasta gabaritos. Muito bem. Agora eu vou anexar o arquivo. Eu vou escolher o arquivo. Lá na pasta PROAD, gabaritos. E está aqui o PDF, ó. Ele converte, pessoal, o arquivo PDF em um arquivo PDF-A, caso o seu arquivo não seja PDF. Você não precisa convertê-lo em PDF-A com conversor externo. O que é esse PDF-A? Rapidamente aqui, um breve parêntese. PDF-A foi uma decisão de um consórcio de empresas que geram documentos em PDF para gerar um formato que fosse secular, para que daqui a 100 anos você possa abrir esse documento sem problemas, tá? Porque na era digital existe um problema que está acontecendo cada vez mais, que é o seguinte, tem muitos arquivos que foram gerados por editores de texto da década de 80, como o WordStar, não sei se alguém aí trabalhou com o WordStar, a própria versão 1.0 do Word, talvez esses arquivos não abram mais nas versões atuais, ou então, simplesmente porque o editor de texto não existe mais, o WordStar não existe mais, ninguém instala mais o WordStar em casa, exceto algum outro nerd ou hacker que gosta do WordStar, deve ter ele funcionando no seu computador, né? Algum saudosista. Mas, na prática, os documentos que foram gerados com o WordStar, eles estão perdidos, porque não existe nenhum software que abra o WordStar. O Word não converte o WordStar para o Word. Então, isso está acontecendo cada vez mais, né? Quem lembra da planilha Lotus 123? Então, o Excel não abre Lotus 123 mais, eu acredito que não abra. Então, o que fazer com esse monte de planilhas do Lotus 123 se eu precisar um dia daquelas informações que estão lá, né? Às vezes você está precisando de informação de 20 anos atrás, certo? Então, o PDF-A é um formato PDF para durar muito, muito tempo. Então, eu adicionei o documento e agora eu vou salvar e incluir. Dessa vez, os botões vieram aqui para baixo, ó. É necessário informar pelo menos o autor do documento. Claro, quem fez esse documento foi a Jane. Salvar e incluir. E aí ela vai digitar a senha dela. Agora eu tenho 5 documentos no meu processo, né? Olha aqui, ó, os 5 documentos, todos eles assinados, esses últimos 4, assinados dentro do PROAD, e o inicial, que foi o certificado do curso, tá? Não está assinado no PROAD. Bom, para terminar esse fluxo e terminar também a apresentação, a gente vai usar a última operação aqui, que é a operação de arquivar o processo. Então, eu vou clicar aqui em arquivar o processo, o sistema pede uma confirmação, e pronto, concluído o fluxo para um processo que teve início no SysPy e teve o seu término aqui no PROAD. Se eu consultar o processo aqui, ó, 760, vocês vão ver que a situação do processo atual é arquivado em CEGEP, tá? Por Jane Souza. Aqui você vê os documentos que nós já mostramos, participantes continuam os mesmos. Vejam que o histórico de eventos cresceu, né? Quando alguém deu um despacho, aconteceu um evento, ó, assinou um despacho. Todos os encaminhamentos foram gravados como eventos aqui dentro, né? A transmissão do processo de um setor para outro dentro do tribunal, da CETIC para a CEGEP, no caso, eles viraram encaminhamentos e foram registrados como eventos. E também nós temos aqui uma série de alterações. Ó. Jane Soares incluiu o documento 5, assumiu a responsabilidade por esse processo. Frederico incluiu o documento 4. Rodrigo Cartacho atribuiu a responsabilidade do processo a Frederico. Jane Soares incluiu o documento 2. Jane Soares assumiu a responsabilidade deste processo. Então está aqui em ordem crescente de baixo para cima, né? Do mais antigo, aqui às 15 horas e 9 minutos, até esse daqui das 15 horas e 33 minutos. Certo? Então, vou sair aqui do login da Jane Soares. Deixar aí a tela do login do PROAD, para não ficar essa tela feia. Bom, pessoal, com isso chegamos ao final do nosso treinamento. Foi apenas uma breve apresentação do PROAD e seus conceitos. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem o PROAD ainda na versão de homologação, a fim de que possam se aproximar mais do sistema, entender as suas funcionalidades, testá-lo
e também acumular dúvidas para o treinamento que virá com o pessoal do TRT da 12ª Região. Eu me despeço e agradeço a atenção de vocês. Bom trabalho.